Comissão debate internação compulsória de dependentes químicos anunciada pela Prefeitura. A justiça brasileira não permite as remoções. Em agosto desse ano, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para confirmar a determinação de que os municípios estão proibidos de aplicar esse tipo de prática. Representantes do Ministério Público e Defensoria se posicionaram de forma contrária à medida anunciada pelo prefeito. Temos ao lado da sociedade o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Parlamento, vários parlamentares eram presentes. Incêndio na Zona Sul do Rio mobiliza o Corpo de Bombeiros. No dia em que a sensação térmica chegou a 50,5 graus na Zona Oeste, a capital entra no estágio 2 por causa da previsão de chuva forte. Vereadores aprovam em segunda discussão o projeto de lei que prevê a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto. E o sociólogo Betinho vai ganhar uma estátua na praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro. O CRN2 começa agora. Boa noite. Vereadores aprovaram nesta quinta-feira, em segunda discussão, o projeto de lei que prevê a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto. Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Justiça e Redação que concede licença ao prefeito e ao vice-prefeito para se ausentarem do território nacional no exercício de 2024. Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei que proíbe a utilização de bolha inflável como forma de recreação na orla do rio. Os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que prevê a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto. A proposta tem como objetivo a criação da fundação sem fins lucrativos como forma de estimular, apoiar e promover o desenvolvimento artístico, cultural, fomentar a pesquisa e o processo tecnológico e científico aplicados à cultura, além da conservação e promoção do Palácio Pedro Ernesto. O parlamento analisou vetos do Poder Executivo a projetos do Legislativo. Entre os vetos derrubados estão o que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da cidade a revista Roteiro dos Desfiles e o que dá o nome de Parque Radical Zico Bacana ao Parque Radical de Deodoro, em Ricardo de Albuquerque. Zico Bacana morreu aos 53 anos. Foi vereador entre 2017 e 2020. Ele e o irmão foram mortos em agosto deste ano, em Guadalupe, na zona norte do município. Aprovado em segunda discussão, o projeto de lei que denomina a Praça da Justiça o entorno do prédio central do Tribunal de Justiça. A internação compulsória também foi tema discutido pelos parlamentares no plenário. Sou favorável ao acolhimento compulsório. Esses usuários de drogas não têm o direito de ficar ali na rua, porque não têm o discernimento para saber o que é melhor. Eles agridem, esfaqueiam os moradores, trazem o transtorno, trazem o pânico. Eu sou a favor também, mas o que acontece hoje é o seguinte: eles estão ali numa questão de dependência química, de doença física e mental, e até espiritual. E eles não estão em condições nenhuma de escolher. Nós temos hoje, segundo o levantamento apresentado, mais de 1.700 pessoas que teoricamente teriam dependência química. Mas a grande maioria da dependência química é o álcool. E, lamentavelmente, a secretaria responsável por receber essas pessoas não vai apresentando até hoje condições de internação ou de atendimento dessas pessoas. Nós temos um número insuficiente de CAPS, um número insuficiente de residências terapêuticas, um número insuficiente de unidades de acolhimento. E ainda nesta edição, você confere a reportagem sobre a audiência pública que discutiu internação compulsória de dependentes químicos na cidade do Rio de Janeiro. Agora um convite. Na quarta e quinta-feira da semana que vem, dias 13 e 14, tem mais uma rodada de conversa do seminário O Rio do Futuro, uma iniciativa da Câmara Municipal do Rio, com a Editoria Globo e a Rádio CBN. Finanças e desenvolvimento e sociedade serão os principais temas. O evento vai contar com a participação de autoridades e representantes da sociedade civil. E você pode participar. Para isso, basta fazer a inscrição pela internet. Na mesma página, você confere a programação completa da série de encontros.
E olha, um incêndio de grandes proporções mobilizou os bombeiros no Catete, zona sul do Rio. Foi na Galeria Condor, uma das mais tradicionais do Largo do Machado. Pelo menos 3 lojas foram atingidas pelo fogo, que teria começado num salão de beleza. Parte da rua teve que ser interditada pelo Centro de Operações para que os bombeiros pudessem apagar as chamas. O trabalho mobilizou ainda equipes da Light, da PM e da Guarda Municipal. Ninguém ficou ferido. Até o começo da noite desta quinta-feira, as causas do incêndio eram investigadas. E o CRN2 faz uma rápida pausa. E na volta, mais notícias do Legislativo Carioca, hein? Até já! O CRN2 está de volta com a confirmação de um caso de dengue do tipo 4. O vírus não circulava na cidade desde 2018. A paciente é uma mulher de 45 anos que apresentou os primeiros sintomas no fim de novembro. A sorotipagem foi confirmada pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Núteus, da Secretaria de Estado de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que mantém a vigilância constante dos casos e ações de controle do mosquito transmissor o ano todo. Além disso, ressaltou que os trabalhos são intensificados durante o verão, quando o número de casos da doença aumenta. E uma audiência pública realizada nesta quinta-feira pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara de Vereadores discutiu a medida da Prefeitura que pretende implementar a internação compulsória de usuários de drogas em situação de rua. O tema veio à tona depois de um roubo seguido de morte cometido por um usuário de drogas após o show da cantora Taylor Swift no dia 19 de novembro. O prefeito Eduardo Paes, em uma rede social, levantou a questão. Quer elaborar uma medida para retomar a remoção de dependentes químicos das ruas da cidade. No primeiro mandato dele, entre 2009 e 2012, a internação compulsória era uma prática utilizada para conter dependentes químicos. A suspensão das ações ocorreu pela perda de uma disputa judicial com o Ministério Público Estadual em abril de 2013 e críticas de especialistas no assunto. Nesta quinta-feira, a Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara do Rio discutiu o tema. A Lei Federal 10.216 de 2001 define 3 modalidades de internação psiquiátrica: voluntária, aquela que se dá com o consentimento do usuário; involuntária, sem o consentimento e a pedido de terceiros; e internação compulsória, quando é determinada pela Justiça. Acredito que a fala do prefeito foi uma fala não muito feliz, porque ele traz a internação compulsória. Primeiro, ele usa um termo equivocado, que é a internação involuntária, que é o certo. A internação compulsória, pela lei, só se aplica para aqueles que cometem um ato típico, né, como crime, mas em situação de inimputabilidade, e aí eles vão responder por medida de segurança, por ordem do Poder Judiciário. E aí, nesses casos, é que é o nome internação compulsória. A Justiça brasileira não permite as remoções. Em agosto desse ano, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para confirmar a determinação de que os municípios estão proibidos de aplicar esse tipo de prática. Temos ao lado da sociedade o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Parlamento, vários parlamentares eram presentes. Acho que isso é importante, porque é democrático. Você vir aqui discutir o espaço, foi aberto o espaço para todos que quiserem discutir, quem quiser reclamar, quem quiser defender qualquer posição. É fundamental, né? O Ministério Público, depois da publicação do prefeito, tem se reunido com ele, com as diversas secretarias do município do Rio de Janeiro, tentando inclusive entender, né, o conteúdo dessa proposta, o que ainda não foi suficientemente esclarecido. Então, um debate público no âmbito da Câmara Municipal, para inclusive tentar entender qual é a proposta exata e de que maneira é possível direcionar as políticas públicas ou fortalecê-las para que, com a colaboração das políticas sociais, se possa diminuir o drama dessas pessoas que vivem em situação de rua. Isso é de interesse da população em geral e também do Ministério Público. Olha só, a capital entrou no estágio 2 por volta das 3h30 da tarde por causa da previsão de chuva forte a moderada. As pancadas ficaram concentradas na zona norte do Rio. Em Irajá, motoristas tiveram que reduzir a velocidade e redobrar a atenção. No centro e zona sul, nada de chuva. Na zona oeste, a sensação térmica chegou a 50,5 graus às 8 horas da manhã. O estágio 2 é o segundo nível numa escala de 5 e significa que há risco de ocorrência de alto impacto na cidade. Nesta sexta-feira, a aproximação de uma frente fria sobre o oceano pode manter o tempo instável,
com previsão de pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre 22 e 37 graus. E a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga foi entregue a 3 mulheres que lutam por um único objetivo: a inclusão. Elas são mães atípicas. A homenagem foi uma proposta do vereador Ulisses Marins. Lúcia Helena nasceu em Barra do Piraí, na região sul-fluminense. Mãe de Nelly, de 23 anos, que tem síndrome de Down, Lúcia luta pela inclusão das pessoas com deficiência. É um grande privilégio. Confesso que eu estou bastante lisonjeada, não esperava. E assim, todas as forças do universo conspiraram para que esse dia eu estivesse aqui hoje, recebendo essa linda homenagem. É um dia muito especial. Eu estou muito orgulhosa da minha mãe, que os sonhos de cada um possam ir na realidade. Também homenageada, Rosimere de Souza Martins é mãe de Gabriel, de 25 anos, que tem paralisia cerebral. Eu fiquei muito lisonjeada, muito emocionada com isso tudo que está acontecendo hoje em dia, para mim agora. E não sei, a importância é de mostrar um trabalho diferente, né? De mostrar um trabalho numa escola em que eu gosto muito, em que meu filho estuda já há 23 anos. A homenageada Tatiana Carvalho é uma ativista na luta das crianças com deficiência. Ela é mãe de Arthur, de 9 anos, que é autista. Venho lutando desde os 2 anos, quando eu descobri que o Arthur tinha autismo, né? Hoje Arthur tem 9 anos, né? É uma luta para colocar ele na inclusão, né? Na social. E difícil, eu estou tendo dificuldade, né? Com terapia, né? Mas fono, tudo, eu faço particular, pago particular. A iniciativa das homenagens foi do vereador Ulisses Marins. Imagine o amor de uma mãe pelos seus filhos. E tendo um filho especial, o amor se torna muito maior, porque a necessidade, a dedicação de uma mãe para uma criança especial é muito maior do que uma criança normal. É uma justa homenagem para essas mulheres tão guerreiras que cuidam tão bem dos seus filhos. E a Câmara Municipal homenageou o presidente da Câmara do Comércio e Indústria do Estado do Rio, Nelson Monteiro da Rocha, com o título de cidadão honorário. A iniciativa foi da vereadora Luciana Novaes. Nelson Monteiro da Rocha é ex-secretário de Fazenda e atual presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro. Ele recebeu o título de cidadão honorário por iniciativa da vereadora Luciana Novaes. A solenidade foi realizada de forma híbrida e a vereadora participou pela internet. A gestão do homenageado na CAERJ tem como foco a internacionalização de empresas e na criação de práticas de ESG, sigla em inglês que virou sinônimo de sustentabilidade e tem sido importante nas estratégias de negócios de empresas. O mandato dele é até 2027. Eu costumo dizer que eu tenho diversos títulos, inclusive aqui dessa casa, a medalha Pedro Ernesto, mas esse título para mim tem uma importância fundamental. Você imagina que eu sou de BH, vim para o Rio com uns 2 anos de idade, criado no subúrbio do Rio, né? Estudei em escola pública, enfim, vascaíno de coração, e tem toda essa relação com o Rio e não podia ostentar o direito de dizer que sou carioca. Então, essa honraria me concedida pela vereadora Luciana Novaes, para mim é de uma relevância extraordinária, porque ela traduz todo um sentimento e toda uma história de vida minha na minha relação com essa cidade. Então, para mim é um momento de orgulho e de muita felicidade. O sociólogo Betinho vai ganhar uma escultura na cidade do Rio. A homenagem faz parte das comemorações dos 30 anos da ONG Ação da Cidadania, fundada por ele. Betinho será eternizado na praia de Botafogo, na Zona Sul, de frente para o mar que ele tanto admirava. O local escolhido também tem outro motivo. Foi lá que o sociólogo morou a vida toda e fundou o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Um dos maiores legados de Betinho foi a criação da Ação da Cidadania em 1993, quando o sociólogo convocou o país inteiro a assumir um papel ativo no combate à fome. E desde então, a ONG já ajudou mais de 26 milhões de pessoas e distribuiu 55 mil quilos de alimentos. Betinho morreu em 1997, aos 62 anos de idade. E o Câmara Rio Notícias 2 termina aqui. Na sequência, você acompanha o programa Câmara Rio Entrevista. O bate-papo hoje é com o produtor e diretor de teatro Gustavo Nunes.
Ele idealizou espetáculos como Cássia Eller, o musical Rio Mais Brasil e A História de Nós Dois. Os trabalhos de Gustavo foram indicados a mais de 20 prêmios e alcançaram um público superior a 2 milhões de espectadores. E você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços estão na tela. Uma boa noite, até amanhã, hein? Tchau, tchau.